Fala, meus apaixonados por futebol, tudo bem com vocês? Aqui é também um apaixonado por futebol e historiador, Sérgio Amaral. E hoje vamos falar de mais um esquadrão histórico? Meu povo, vamos voltar um pouquinho aí na nossa máquina do tempo, década de 80, uma geração que começou a fazer barulho ainda na década de 70, terceiro lugar em 74, só foi ofuscada pela maravilhosa Holanda de Cruyff, uma boa Copa em 78 e, novamente, uma excelente Copa e, outra vez, o terceiro lugar em 82. Já sabe de quem estamos falando? Meus amigos, hoje o nosso tema é a Polônia, de Boniek, Lato e companhia. Vamos lá? Pessoal, para a gente falar dessa Polônia de 1982, ali da Copa da Espanha, a gente tem que regredir um pouco no tempo. Antes, falar aqui rapidamente da brilhante campanha de 1974, que, como eu disse lá na abertura, só foi ofuscada, claro, pela Holanda de Cruyff, né, mas pararam ali nas semifinais, venceram inclusive o Brasil na disputa do terceiro lugar e, né, vamos relembrar aí rapidamente como foi essa campanha lá de 74. E entre os anos de 1974 e 1982, a Polônia teve sua geração, sua época de ouro, com destaque para 74, quando alcançou pela primeira vez a terceira posição. Detalhe que nessa competição foram 6 vitórias e uma derrota apenas, e vitórias importantes, vencendo a Argentina por 3-2, goleando o Haiti por 7-0, vencendo a Itália por 2-1, vencendo Iugoslávia por 2-1 e vencendo o Brasil na disputa de terceiro lugar por 1-0. A única derrota seria para os então campeões e anfitriões, a Alemanha Ocidental por 1-0. Já em 78, na Copa da Argentina, venceram o seu grupo, mas acabaram sendo eliminados na segunda fase. Mas mesmo assim, fizeram uma campanha bem digna. E aí vamos falar, obviamente, dessa terceira Copa do Mundo, essa Copa de 82 mais para frente. E se você futuramente gostaria de ver um vídeo aí sobre a Polônia de 74, aí ó, mande nos comentários. Eu quero a Polônia de 74 também, que a gente faz aí com certeza mais para frente, pessoal. E só para fechar essa ideia da grande geração de ouro polonesa, entre 74 e 82 foi a seleção que mais venceu em Copas do Mundo. Nenhum outro país venceu tanto nessas 3 Copas juntas do que a Polônia. A Polônia teve 12 vitórias entre 74, 78 e 82. Para se ter uma ideia, o Brasil nessa mesma época venceu 11, a Alemanha venceu 10, ou seja, foi a equipe que mais venceu juntando essas 3 competições. E também a que mais marcou, fez 33 gols entre essas 3 Copas. E aí chegamos lá no ano de 1982, pessoal. Mas se a gente voltar um ano antes, vamos falar um pouco aqui do contexto geopolítico, um pouco de história política aqui para a gente entender a situação da Polônia. Vamos lembrar, né, para quem acompanhava aí um pouco de história na época, que vivíamos um período ainda de Guerra Fria, cortina de ferro, né, a divisão ali, principalmente na Europa, entre um lado ocidental mais capitalista, um lado oriental mais socialista, e a Polônia estava envolto nesse lado socialista, e a gente tinha ali um cenário político totalmente conturbado que a Polônia vivia na época. Desde dezembro de 81, lei marcial, o governo de Jaruzelski tentava reprimir a oposição, né? Nós tínhamos lá o chamado Solidariedade, liderado ali pelo Lech Walesa, e greves, prisões, uma atmosfera que não era nada boa ali na Polônia. E uma das poucas alegrias que essa galera tinha, a válvula de escape deles, era o futebol, né? Visto que já tinham feito uma boa Copa de 74, excelente por sinal, boa Copa de 78 e 82 talvez fosse uma das poucas alegrias da população acompanhar a sua seleção em Copas. E é justamente nisso que nós vamos falar agora, como foram as eliminatórias um pouco diferentes para essa Copa de 1982, né? Lá na UEFA. Vamos falar então das eliminatórias? Pois é, pessoal.
Nessas eliminatórias aí da UEFA para a Copa de 82, a Polônia até que teve uma vida facilitada, vamos dizer assim. Lembrando que a regra dizia que nós teríamos 7 grupos, sendo 6 grupos com 5 equipes cada e um grupo com 3. Nos grupos com 5 equipes, os 2 primeiros iam para a Copa. Nesse grupo de 3 apenas, só o vencedor iria para a Copa. E a Polônia caiu nesse grupo 7, ao lado da Alemanha Oriental, que era a República Democrática Alemã, e Malta. E como eram apenas 3 equipes, são menos jogos, né? Teremos aí apenas 4 partidas, 2 em casa e 2 fora para cada seleção. E na estreia, a Polônia jogou fora de casa contra a Malta, que seria, aí, sem dúvida nenhuma, a seleção mais fraca aí da disputa. Provavelmente essa vaga ficaria entre a Polônia e a Alemanha Oriental. E a Polônia vence por 2-0. Smolarek e Lipka fizeram os gols poloneses que garantiram essa primeira vitória. Depois, jogando em casa, a Polônia recebe a Alemanha Oriental e consegue uma vitória magra, mas necessária e importantíssima para garantir aí a classificação futuramente. Bunkol fez o único gol da partida. Depois vai receber a Alemanha Oriental, vence por 3-2. Quem marca os gols da Alemanha Oriental é Schunfaz e Streit, enquanto Zarmak e 2 vezes Molarek vão fazer os gols poloneses. E já praticamente classificada, recebe a fraquíssima Malta em casa e o bota fora, 6-0, garantir com chave de ouro aí essa liderança no grupo. Bunkol, Smolarek 2 vezes, Majewski, Dzekanovski e Boniek vão fazer os 6 gols poloneses. Detalhe que nessas curtas eliminatórias o artilheiro aí vai ser o Smolarek, aí que inclusive vai cativar aí uma vaguinha na equipe titular e na equipe, claro, na convocação, graças a essa sua prestação eficiente nas eliminatórias. E só fechando, né, a classificação final aí das eliminatórias, Polônia líder com 8, a Alemanha Oriental fez 4 e a Malta, né, como nós esperávamos, não fez nenhum ponto, contanto Polônia em primeiro, Polônia classificada para a Copa da Espanha em 1982. Vamos lá falar dessa Copa de 82? Copa de 82. Antes mesmo da gente chegar e falar dos jogos, né, das partidas da Polônia nesse Mundial, vamos relembrar como foi a convocação, né? Vamos citar aqui alguns atletas que foram destaques aí nessa campanha de 82. Né? Eu acredito que poderia até colocar um pouquinho mais. Escolhi 6 aqui com uma dificuldade, vendo que alguns também se destacaram muito ali. E, por fim, falar qual era o time base dessa Polônia. E agora vamos aos 22 convocados da Polônia para esta Copa. No gol tínhamos Linaczyk, como grande goleiro aí, Mowlik e Kazimierski seriam os 3 goleiros poloneses. Dziuba, Janas, Jalosza, Wojcicki, Doni, Skrobowski, Majewski e Tsimuda seriam os defensores da Polônia aí. Já falo logo de antemão, meu polonês e meu sotaque é inexistente, é horrível. Se há algum polonês assistindo esse vídeo ou algum descendente, né, de polonês que possa aí depois falar, nossa, como esse cara fala mal, os nomes todos errados, por favor, fique à vontade aí para corrigir. Eu estou tentando o meu máximo aqui. E aí vamos para os meias. Kupczewski, Smolarek, Ciolek, Matsik, Bunkol e Kustu. Lembrando que o Smolarek muitas vezes também jogava ali na frente como atacante. E no ataque nós tínhamos aí bons nomes, né? Palas, Czarmak, que inclusive era aí um remanescente que vinha desde 74, ó. Ele como Tsimuda, o zagueiro, defensor, e como outro que é o Lato também, que são aí 3 dos principais remanescentes daquele time de 74. Lembrando que o Czarmak e o Lato eram os únicos desse elenco todo, desses convocados todos, que atuavam fora da Polônia, né? O Czarmak atuava ali no Auxerre, enquanto o Lato atuava no Lokeren da Bélgica. E tínhamos ainda o Boniek, que vai ser o artilheiro dessa competição, e o Ivan. E o técnico, claro, era o Antoni Petintsek,
Então, temos aí os 22 convocados da Polônia. Seguindo aqui, né, afinal de contas, ainda não terminamos, vamos falar agora dos destaques. Aqui separei o Mlynarczyk, que era o grande goleirão aí desse time polonês, que atuava ali no Wisła Łódź da Polônia. Tínhamos o Dzimuda, né, o Władysław Dzimuda, que era o capitão, o grande líder aí, um dos melhores defensores aí da história do futebol polonês. E que tinha um número curioso para quem jogava na defesa, né? Ele jogava com a numeração número 9. Também jogava no Wisła Łódź da Polônia. Tínhamos também Stefan Majewski, que atuava no Legia Varsóvia da Polônia. Tinha outra numeração estranha para um defensor, né? Jogava ali mais na lateral esquerda e era o número 10. Tínhamos ainda o Włodzimierz, olha que nome difícil, eu devo ter errado muito aí. Smolarek, que jogava no Wisła Łódź, também da Polônia, camisa 11. Né, como eu disse lá atrás, ele foi o artilheiro das eliminatórias, né, o que credenciou ele aí a estar como destaque aí nesse time. O Zbigniew Boniek, que atuava também no Wisła Łódź, da Polônia, camisa 20, que vai ser o artilheiro aí, inclusive vai fazer um hat-trick contra a Bélgica. E, é claro, o grande craque Grzegorz Lato, camisa 16, que jogava no Lokeren da Bélgica, né? Vai fazer aí apenas um gol nessa Copa, mas já tinha feito muitos outros aí, se eu não me engano, totalizando as 3 Copas que disputou, o Lato fez 10 gols. E o time base que atuava num 4-3-3 com Mlynarczyk, Dziuba, Janas, Dzimuda e Majewski na defesa, na meiuca o Maciek, o Bunkol e o Kupczewski, e que, nas vezes, né, o Kupczewski ficava no banco, às vezes era o Tiolek, às vezes o Smolarek atuava mais ali atrás, e o Czarmak ou o Ivan mais na frente. E Lato na ponta, Boniek no centro e o Smolarek ali na lateral, fechando esse time base num 4-3-3. Meus amigos. Vamos agora, então, aos jogos do Mundial, né? A Polônia foi sorteada no primeiro grupo ali. Então vamos lá falar do grupo 1 e dos jogos desse grupo na Copa de 82. Pois é, meus amigos. Grupo 1, que além da própria Polônia, tinha a Itália, que seria a futura campeã mundial, Camarões e também Peru. Na estreia, um 0-0 contra a Itália, né, que seria a futura campeã. A Itália de grandes nomes como Dino Zoff, né, como Paolo Rossi, né, sempre um time muito, né, combativo, um time muito forte fisicamente, uma defesa muito sólida. Para a gente ter uma noção, essa Itália tinha entre seus reservas pessoas que depois fariam também sucesso na seleção principal. Inclusive estariam ali perdendo o título para o Brasil lá em 94, né? Casos de Franco Baresi e Daniele Massaro, que já estavam no banco ali naquela Itália de 82. Mas aí veio a segunda partida, novamente ali em Celta de Vigo, né? Como foi na estreia contra a Itália. E aí nós vamos ter novamente um 0-0 contra Camarões. E vamos lembrar, você que ainda não assistiu o vídeo de Camarões lá em 1990, daquele famoso time que chegou às quartas de finais, ó, vai lá, ó, nosso cardzinho aí, ó, tá aí, para quem quiser acompanhar aquele Camarões depois maravilhoso de 1990. Mas termina esse aqui, depois você vai lá acompanhar. Tá beleza? Tá combinado? 0-0 contra Camarões. Vamos lembrar que muitas pessoas também que estariam naquela Copa de 90 já estavam presentes aqui, né? A gente pode tirar, por exemplo, o goleiro Nkono, o Koundé, o zagueiro Koundé, e também o Roger Milá, talvez aí o grande craque já despontando ali, que seria talvez a principal peça daquela Copa de 90. E a equipe de Camarões endureceu, foi páreo duro ali para os poloneses e novamente a Polônia não sai do zero. Polônia, 2 jogos, 0-0, e você ainda quer fazer um vídeo falando que a Polônia de 82 era boa? Calma, meu amigo, calma que a gente ainda vai chegar lá. O começo foi meio caducante, né? Mas a gente vai chegar lá falar dessa Polônia aí que é muito boa, sim. Eu não disse que chegaria? Chegou! E olha aí, na última partida do grupo 1, nós tivemos sonoro 5-1 sobre o Peru. O Peru, mesmo não sendo uma grande potência, era uma força recorrente aqui da América do Sul,
né, treinados inclusive por um brasileiro, tinha sido o Didi lá em 70, agora era o Tim. Era um time que ainda tinha pessoas como Oblitas, Uribe, era realmente um time legal, um time bom. A única derrota do Peru foi justamente essa goleada sonora de 5-1 para a Polônia. E, pasmem, o primeiro tempo terminou 0-0. Parecia que a Polônia ia conseguir terminar invicta sem tomar gol, mas sem fazer nenhum. Aí, no segundo tempo, o negócio desandou. A Polônia falou, não, é agora ou nunca. No prazo de 21 minutos, né, entre o primeiro e o quinto gol, ela matou a partida. Começou com Smolarek abrindo o placar. Depois, Lato vai fazer o seu único gol nessa Copa de 82. E o 3-0 é de quem? Dele, Boniek, que vai ser o artilheiro nessa Copa do Mundo pela Polônia. Não da Copa, mas da Polônia. Bunkol faz o quarto polonês. E Cholek faz o quinto gol polonês. E já no fim, Guilhermo La Roça faz o único gol peruano, placar final, Polônia 5, Peru apenas 1. Com isso, pessoal, nós vamos ter aí a classificação final desse grupo 1. A Polônia, vamos lembrar, nunca é tarde demais para lembrar, principalmente quem já é acostumado com vitória valendo 3 pontos. Nessa época, a vitória ainda somava apenas 2 pontos. Por isso, a Polônia, mesmo tendo a única vitória do grupo, né, do grupo dos empates praticamente, a Polônia acabou ficando com apenas 4 pontos e na liderança do grupo. Agora reparem, Itália e Camarões empataram com 3 pontos cada. Né? Os três empataram suas 3 partidas e a única diferença foi que a Itália passou por ter mais gols marcados que Camarões. Enquanto a Itália marcou 2 gols, Camarões marcou apenas 1. Então, ó, Itália ficou por isso aqui de não ter se classificado para a segunda fase dessa Copa. Quase que foi Camarões. E a gente sabe que o si não existe na história. Eu canso de falar isso aqui. Mas já imaginou se Camarões passa? A história poderia ser outra? Aquele Brasil de 1982 que a gente tanto adora, né? Aquele futebol vistoso do time de 82 poderia ter muito mais sorte se não tivesse cruzado com Paulo Rossi numa tarde inspirada. Até a própria Polônia vai cruzar com esse Paulo Rossi lá na semifinal. Então, pessoal, vamos falar agora da segunda fase. E quando eu digo segunda fase, é porque naquela época nós não tínhamos uma oitavas de final. Era uma segunda fase, onde 6 grupos de 24 classificavam-se os 2 primeiros de cada, 12 equipes, formavam 4 grupos com 3, ou seja, cada grupo ia ter um triangular. O vencedor de cada grupo iria para as semifinais e os perdedores ficavam por ali mesmo. Então vamos lá falar dessa segunda fase? Pois é, pessoal, nessa segunda fase, a Polônia vai ficar no grupo A, ao lado da União Soviética, que era do grupo do Brasil na primeira fase da Copa de 82, e da Bélgica. Pois bem, gente, a Polônia começa com toda a força no grupo. E nós vamos ter aí um 3-0 em cima da Bélgica, com direito a hat-trick do nosso querido Boniek. Olha o Boniek aí que guardou tudo para essa partida. Ele vai abrir o placar após uma boa jogada de lado na linha de fundo, que toca para trás e o Boniek enche o pé. 1-0 Polônia. Bom lance de Lato. Para trás, bateu forte! Depois um gol curioso. Uma tabelinha meio de cabeça ali na entrada da área. Boniek toca, meio que encobre o goleiro belga. 2-0 Polônia no placar. Olha a preparação, Boniek de cabeça! Já no segundo tempo, a Bélgica já meio desnorteada, meio desesperada, procurando uma forma aí de tentar reverter esse placar, acaba tomando o terceiro, que parecia estar impedido, não sei se estava realmente, mas Boniek, que não tinha nada com isso, foi lá, driblou o goleiro, meteu para o fundo da rede, 3-0 Polônia, inapeláveis. Boniek pintou, vai de bola e tudo, atenção! E aí, pessoal, vamos lembrar que depois do 3-0 sobre a Bélgica, com aquela atuação memorável de Boniek, nós vamos ter ali a União Soviética vencendo por 1-0 essa mesma Bélgica.
Então, na partida final, por a Polônia ter feito mais saldo, né, 3-1 da União Soviética, eles iam jogar e a Polônia tinha a vantagem do empate. A União Soviética só restava a vitória para passar às semifinais. E naquele jogo, pessoal, contra a União Soviética, foi um 0-0, mas foi um 0-0 carregado de simbolismos. Se a gente voltar lá atrás e lembrar, né, do que eu falei lá da questão geopolítica, né, da lei marcial, do solidariedade e tudo mais, que a Polônia vivia aquela instabilidade política, era um confronto que ultrapassou as fronteiras do futebol. Era um embate ideológico, um grito de liberdade. Ali no Camp Nou, né, estádio famoso do Barcelona, que foi o local da partida, nós tínhamos ali torcedores exibindo a faixa do Solidariedade, desafiando o regime comunista, a censura, né, aquela perseguição, porque vamos lembrar que no leste europeu, os satélites ali da União Soviética sofriam com censura e com, né, um grande embate ali à oposição. A polícia espanhola ali, né, a Copa na Espanha, chegou a confiscar algumas faixas a pedido da TV polonesa, querendo que essas imagens não chegassem ao país e gerassem mais problemas. Mas, no futebol, 0-0, que foi o suficiente para garantir a Polônia nas semifinais da Copa. E nas semifinais, a Polônia vai reencontrar a Itália, né? Mas vamos lembrar, como eu falei para vocês, a Azurra sempre começa às vezes cambaleante, quase não passa para a segunda fase, mas aí depois que passou para a segunda fase, parece que ela virou a chavinha. O Paulo Rossi, né, que já tinha feito 3 contra o Brasil, vinha de uma suspensão ali por causa da máfia da loteria esportiva italiana e tudo mais, voltou para ser o cara da Copa, havia despertado junto com a Itália, e a Polônia, pelo contrário, teve um desfalque muito importante. Boniek, que era o artilheiro da equipe na competição com 4 gols, né, vinha de 3 ali, de um hat-trick em cima da Bélgica, tomou um cartão amarelo no final do jogo contra a União Soviética. E por 2 cartões amarelos acabou suspenso e não podendo disputar, né, essa semifinal. Sem seu principal artilheiro e motor ofensivo, a Polônia não vai conseguir segurar o ímpeto de Paulo Rossi da Itália. O Paulo Rossi fez 3 contra o Brasil, mas não esgotou, não. Foi fazer mais 2 contra a Polônia. Na primeira etapa fez 1. Lançou Antonioni, passou Cabrini. Gol! E na segunda etapa, né, com a Polônia já mais aberta, buscando de qualquer forma um empate para tentar levar o jogo para a prorrogação, acabou então o nosso querido Paulo Rossi fechando o caixão, 2-0, Itália classificada para a final. Segundo gol, a Paulo Rossi vai fazer. Vamos então para a disputa do terceiro lugar. E o jogo foi um jogo aberto, mas a gente tem que lembrar um contexto. A partida do terceiro lugar foi apenas 2 dias, né, depois da semifinal. Ou seja, naquele calor ali que estava realmente a Espanha, né, vamos lembrar que por mais que a Espanha não seja tão calor, por exemplo, quanto foi uma Copa no México ou nos Estados Unidos, ou até em alguns cantos se fosse aqui no Brasil, por exemplo, era um desgaste enorme. Ainda mais para uma França que havia jogado 120 minutos, né? Tanto é que alguns jogadores foram poupados. Platini, né? Nós não tivemos ali, por exemplo, ele, que era a principal estrela francesa, jogando essa partida por conta do desgaste. Já o Boniek, né, pôde voltar a campo nessa partida depois de cumprir suspensão contra a Itália, mas nem precisou fazer gols. A França ainda sairia na frente com gol de Giroud. Solé, saiu o tiro e o gol! Ainda no primeiro tempo, Czarmak faz o gol de empate polonês, 1-1. O lançamento para Czarmak, marcação de Trezor, bateu forte, gol! Ainda no finalzinho do primeiro tempo, Majewski vira a partida para a Polônia. Dziuba, Majewski, Czarmak e Bolton na área. Olha o gol! Gol! Na segunda etapa, Kupczewski faz 3-1, Polônia. Kupczewicz na cobrança, bateu direto pro gol! Gol! E a França ainda diminui com Curiol, 3-2. Que era normal também. Olha a chance do segundo gol, Curiol tocou! Gol! Pois é, meus queridos. A Polônia ainda terminaria na sua classificação final aí em terceiro, atrás apenas da campeã Itália e da vice Alemanha Ocidental.
Numa campanha digna e com 3 vitórias, 3 empates e apenas a derrota na semifinal, marcou 11, tomou 5, e talvez tenha sido essa campanha de 82 a última grande aparição da seleção polonesa. Ela voltaria a disputar outras Copas. 86, inclusive, chegaria às oitavas e tomaria um 4-0 do Brasil. A geração de Lewandowski também voltou a figurar em Copas do Mundo, mas a Polônia nunca mais teve uma grande campanha. Aquela geração que começou em 74, passando por 78 até 82, foi sem dúvida nenhuma a grande geração polonesa em Copas do Mundo. E você chegou a assistir a Copa de 82, né? Se você é um pouco mais velho aí, deve lembrar, né, se era criança ou não. Eu, infelizmente, nasceria apenas em 84, né, 2 anos depois. Então, realmente, aqui foi mais fonte de pesquisa, assistindo jogos antigos, conhecendo um pouco mais dessa Polônia maravilhosa. Mas, né, se você assistiu ou lembra aí da Copa de 82, comente aí, né? Você gostou muito de assistir essa Polônia? E aí, lembra dela? Então comente aí. Aproveite aí, ó, se você não é inscrito, se inscreva no canal, badale o sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo sobre o Esquadrão História aqui no canal, tá, pessoal? Compartilhe, comente, né? Fale que outro tema que outro Esquadrão Histórico você gostaria de estar vendo aqui no canal. Né? Fale se você curtiu aí esse vídeo da Polônia, se você lembra desse time da Polônia ou da Copa de 82. A maioria eu tenho certeza que vai lembrar daquele grande esquadrão do Brasil também, né? Mas, e aí, você lembra dessa Copa? Comente aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui ao final, deixando aqui o meu grande abraço e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau.